professor Josivaldo Mello, da disciplina de Direito Constitucional, tá? Hoje vamos ter aqui uma aula, vamos estudar juntos, para mim, um dos conteúdos mais importantes, se não o mais importante, dentro de Direito Constitucional. Tá, professor, por que que é tão importante? Porque esse conteúdo, nacionalidade, conteúdo que eu já coloquei aqui no quadro para você, é um dos mais recorrentes em prova para concurso público, tá? Quando eu estava estudando para os concursos em que eu me submeti e para os concursos que eu passei, nesses concursos eu dei muita ênfase para nacionalidade. Ah, professor, eu vou estudar só isso aqui? Claro que não. Mas, de certeza, na sua prova, vai vir pelo menos uma questãozinha sequer de nacionalidade. Beleza? Então vamos lá montar o quadro junto comigo. Eu vou montando o quadro aqui e você vai montando o seu material daí. Fechou? Então vem aqui comigo. Direito à nacionalidade, assunto importantíssimo aí dentro da sua prova de direito constitucional, tá? Lembrando que a nacionalidade também é uma das espécies de direito fundamental, tá? É uma espécie de direito fundamental que nós já vimos, tá? É uma espécie de direito fundamental. Então vamos lá. Professor, onde é que eu vou encontrar no meu material, onde é que eu vou encontrar na Constituição Federal a nacionalidade ou direito à nacionalidade? Então vem aqui comigo. Nós vamos encontrar o direito à nacionalidade na Constituição Federal, no artigo 12 e 13 da Constituição Federal, tá bom? Mas, porém, contudo, todavia, eu quero que você dê uma ênfase muito maior para o artigo 12. O artigo 12 é o artigo mais importante. Ah, professor, quer dizer que eu não preciso estudar o artigo 13? Não, não é isso que eu estou te falando. Eu estou te dizendo que o artigo 13, a recorrência dele em prova é muito pequena, tá? E do que trata o artigo 13? O artigo 13, ele trará para a gente os símbolos da República Federativa do Brasil, tá? Os símbolos da República. Quais são os símbolos da República? A bandeira, as armas, o hino e os selos nacionais, tá bom? Então, os símbolos da República, normalmente as bancas, quando cobram o artigo 13, cobram basicamente isso aí, tá? E aí você vai lembrar lá na hora da sua prova. Como é que eu faço, professor, para lembrar disso aqui? Simplesmente você vai lembrar disso aqui, ó. É o nosso famoso Bahias, tá? É o Bahias, tá? E as. Por que Bahias? Vai ser o nosso mnemônico. A bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Então, a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Aqui estarão os símbolos da República Federativa do Brasil, tá? Então, nós teremos nosso Bahias, né? Ba e as, tá? Para a gente lembrar na hora da nossa prova lá. O que são eles? A bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais, tá? Para você lembrar lá na hora da sua prova os símbolos da República Federativa do Brasil. Só precisa lembrar disso aqui. E deve lembrar também que os estados e os municípios podem criar, podem instituir símbolos próprios. O seu município tem uma bandeira, o seu estado tem uma bandeira e tem um hino, ok? Morrendo isso daqui, esquecendo essa parte dos símbolos nacionais, como eu falei, a recorrência é pequenininha em prova. Só vai me decorar o Bahias e mais nada para acertar as tuas questões de prova. Agora, nós vamos estudar o que cai, despenca, capota na sua prova, que é o artigo 12 da Constituição Federal, que trata de nacionalidade. Bom, quando a gente está falando da nacionalidade, basicamente, nós vamos falar disso aqui, ó. A nacionalidade nada mais é do que um vínculo jurídico com o país, com o país, tá? Então, ela é um direito humano e é um direito também fundamental. O direito à nacionalidade é tão importante que ele é previsto
na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 e veio também na nossa Constituição Federal de 88, no seu artigo 12, tá? Que vai tratar do brasileiro nato e do naturalizado. E outras figuras que nós veremos, como os cargos privativos de brasileiro nato, como nós veremos também a figura do português equiparado, que cai muito em prova, e você vai estudar isso aqui junto comigo, fechou? Então vamos montar o quadro junto comigo. Então, vínculo jurídico com o país, ótimo. Esse vínculo jurídico com o país, no caso do Brasil, vai acontecer de duas formas. E eu quero que você anote aí, tá? De que forma isso vai aparecer para a gente nas nossas provas, né? Isso vai aparecer de duas maneiras, de duas formas. Quais são essas duas formas? Nós temos no Brasil um vínculo jurídico ou uma nacionalidade. Nós vamos ter a nacionalidade originária e vamos ter a nacionalidade derivada, tá? Então nós teremos a nacionalidade originária, que vai falar do brasileiro nato, e vamos ter a nacionalidade derivada. Então, na nacionalidade originária, ele vai falar para a gente sobre o brasileiro nato. E na nacionalidade derivada, nós vamos estudar o brasileiro naturalizado. Isso aqui é ter um vínculo jurídico com o Brasil, o nato e o naturalizado, que em regra você vai já levar isso para sua prova. Brasileiros natos e naturalizados são iguais, têm os mesmos direitos. Se eu digo assim, eu, Josevaldo, sou natural de Santo André, em São Paulo, e sou brasileiro nato. Você que está assistindo essa aula, você nasceu nos Estados Unidos, mas é naturalizado brasileiro. Qual é a diferença entre mim e você? Nenhuma. Você pode fazer concurso público para a Polícia Federal, eu também posso. Você pode se candidatar para deputado, eu também posso. Você pode se candidatar para qualquer cargo eletivo, eu também posso. Mas a Constituição vai reservar alguns cargos exclusivos para o brasileiro nato, que é isso que nós vamos ver no andamento das nossas aulas, tá bom? Então, professor, o que é que a gente vai estudar a partir de agora? Vamos estudar a figura originária, ou seja, do brasileiro nato. Então, você vem aqui comigo e me acompanha aqui na segunda parte do quadro, tá? Na segunda parte do quadro, nós vamos trabalhar aqui, ó, que cai, despenca, desaba na sua prova, a figura do brasileiro, brasileiro nato. A figura do brasileiro nato. Então, nós vamos falar do brasileiro nato. Professor, onde é que eu encontro isso na minha Constituição? Simples. Você vai encontrar isso na Constituição, no artigo 12, inciso 1, a linha A, B e C do texto constitucional. O artigo 12 vai falar sobre o brasileiro nato. Na sua linha, no seu inciso 1, a linha A, B e C. E vai trazer para a gente três formas de uma pessoa ser considerada brasileiro ou brasileira nata no nosso território. Então vamos lá comigo. De que forma isso acontece, professor? Vamos lá. Vamos montar o nosso quadro. Então aqui eu vou ter a figura do brasileiro nato. Obviamente que eu estou me referindo ao brasileiro nato. Será considerado brasileiro nato que estiver previsto no artigo 12, inciso 1, a linha A, B e C. Vamos ver primeiro o artigo 12, inciso 1, a linha A. Então, lembrando que nós estamos no artigo 12, tá? Inciso 1 da Constituição Federal. Então, vamos lá. O artigo 12, inciso 1, a linha A. Vamos lá para a linha A. O artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição diz assim: serão considerados brasileiros natos os nascidos
presta bem atenção, os nascidos na República Federativa do Brasil. Eu estou abreviando, tá? Mas se quiser, pode anotar tudo. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Ainda que de pais estrangeiros. Estrangeiros, tá? Ainda que de pais estrangeiros. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. E aí vem a nossa primeira pegadinha de prova, tá? Desde que, desde que estes não estejam a serviço, a serviço do seu país. Vamos lá. Primeiro critério aqui do artigo 12, inciso 1, a linha A, tá? Serão considerados brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ou seja, a pessoa tem que nascer no território nacional. Então, se eu pergunto para você, eu nasci no território nacional, o critério da linha A, se eu nasci no território nacional, que critério está sendo adotado? Está sendo adotado o critério solo territorial. Então, cuidado, porque as bancas gostam de cobrar isso aqui, tá? Que na sua prova pode vir assim, ó. O artigo 12, inciso 1, a linha A, pode ser chamado de critério ius, vou até colocar de outra cor, critério ius ou jus solis, não importa, tá? Ius solis. Ius solis ou ius ou jus solis, que quer dizer no solo. Então, nasceu em solo brasileiro, será considerado brasileiro nato. Agora vamos lá. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que, olha só, ainda que de pais estrangeiros. Então vamos lá. Um casal de japonês sai lá de Tóquio e vem passar férias no Brasil. E a japonesinha lá, que está acompanhando o seu marido, veio grávida, né? Eles vieram passear, estão nas praias do Rio de Janeiro. Esse japonesinho resolve nascer no meio do passeio lá no Rio de Janeiro. A pergunta é: qual vai ser o nome desse japonesinho que vai nascer? O nome não, perdão. Qual vai ser a nacionalidade desse japonesinho que vai nascer no território brasileiro? Será brasileiro nato. Ah, professor, mas os pais dele não são japoneses? Não importa. Nasceu aqui, será considerado brasileiro nato. Ponto final. Por quê? Eles têm que estar a serviço do país deles. E veja, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes, desde que estes não estejam, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Vou dar o mesmo exemplo. Esse casal de japonês, esse casal de japoneses, saíram de lá, do Japão, e vieram trabalhar aqui na embaixada japonesa no Brasil. Ok, eles estão trabalhando aqui. E aí, a moça fica grávida, a japonesa fica grávida e o filho nasce aqui. Eu pergunto para você, qual a nacionalidade dessa criança? Aí você deve estar parando assim, pensando, a professora é japonesa. E eu sempre falo a mesma coisa. De onde é que você tirou isso aí? Eu não sei qual é a nacionalidade dessa criança. Uma coisa eu tenho certeza, que brasileira ela não é, porque os pais estão a serviço do país deles. Eu sei que essa criança é estrangeira e ponto final. Agora vem comigo aqui no quadro e presta bem atenção. Quando a Constituição diz assim, ó, desde que estes, desde que estes não estejam a serviço do seu país, não dá a entender que esse estes tem que ser os dois, tem que estar a serviço? Muito bem. A Constituição falou isso, mas não é isso que ela quer dizer.
Vou falar bem simples para você. Se vem um casal de alemães, por exemplo, para cá, o homem, por exemplo, ele é o diplomata, o embaixador da Alemanha no Brasil, e ele traz consigo a sua esposa da Alemanha, só para acompanhar. Ela não está a trabalho. Somente ele está a trabalho pelo país dele de origem. Eu pergunto, se ele tiver um filho no Brasil, essa criança será brasileira ou será estrangeira? Resposta: será estrangeira, porque tanto faz, basta ou um ou outro estar a serviço do seu país. Cuidado, as bancas amam fazer pegadinha aqui, tá? Exemplo: um casal de argentinos trabalhando na embaixada francesa no Brasil tem um filho. Qual a nacionalidade dessa criança? Veja, eu disse casal de argentino. Eles estão trabalhando para a França. Os argentinos estão trabalhando para o país dele de origem? Claro que não. Eles estão trabalhando para outro país. Logo, essa criança será considerada brasileira nata. Cuidado com essas pegadinhas em prova. Pô, professor, é um pouquinho complicado. Não, não é, porque nós vamos resolver várias questões e você vai ver como é muito simples isso, tá bom? Então, primeiro bizu aqui, do artigo 12, inciso 1, a linha A. Veja, nasceu no território nacional, vai ser considerado brasileiro, mesmo se for filho de estrangeiro, a não ser que um deles, pelo menos, esteja a serviço do seu país. Simples desse jeito, ok? E aqui a gente já viu o primeiro critério do artigo 12, inciso 1, a linha A, de nacionalidade do brasileiro nato. Lembrando que nós estamos nos referindo aqui, vou colocar aqui no cantinho, eu estou me referindo à nacionalidade originária, tá? Originária do Brasil. Nasceu aqui, será brasileiro. Ponto final. Ok? Vamos agora ver, dentro da nacionalidade, o artigo 12, inciso 1, a linha B. Então, vem comigo aqui. Vamos lá. Vamos montar aqui o nosso quadro. Lembrando que nós estamos no artigo 12 da Constituição. Artigo 12 da Constituição, inciso 1, tá? Artigo 12 da Constituição, inciso 1. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos agora para o segundo critério. Qual é o segundo critério, professor? O segundo critério é o que está na linha B. Será considerado brasileiro nato os nascidos no estrangeiro. Aí eu pergunto, sempre você vai nascer em território nacional? De repente, uma criança está, sei lá, os pais estão viajando, estão num cruzeiro ou viajaram a trabalho, e essa criança nasce em outro país. E aí? O que que a Constituição Federal fala sobre essa criança que nasce fora do território nacional? Vem comigo e monta o quadro junto comigo, tá? Artigo 12, inciso 1, a linha B. Serão considerados brasileiros natos preste atenção, os nascidos no estrangeiro. Quando eu digo no estrangeiro, é em território estrangeiro, tá? Os nascidos em território estrangeiro. De pai, olha só, de pai ou mãe brasileira. Tanto faz, basta um ou outro, de pai ou mãe brasileira. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, que estejam a serviço, a serviço de quem? Da República Federativa do Brasil. Simples assim. Serão considerados brasileiros natos, artigo 12, inciso 1, a linha B, os nascidos no estrangeiro, e aqui não é mais no território nacional, tá? A pessoa nasceu em qualquer lugar do planeta. Os nascidos no estrangeiro. Veja,
de pai ou mãe brasileira. Tanto faz, ou um ou outro, que estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Ótimo. Que estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Professor, o que é estar a serviço da República Federativa do Brasil? Estar a serviço da República Federativa do Brasil, preste muita atenção nisso aqui. Estar a serviço da República Federativa do Brasil é estar a serviço de qualquer um dos entes, tá? É estar a serviço da União, é estar a serviço dos estados, é estar a serviço do DF ou estar a serviço dos municípios. União, estados, DF e municípios, tá? Ou estar a serviço de qualquer um da administração pública indireta, tá? Qualquer um dos entes da administração pública indireta. Quem são eles? E que nós vimos lá. Estar a serviço de uma fundação, estar a serviço de uma autarquia, estar a serviço de uma sociedade de economia mista ou estar a serviço, por exemplo, de uma empresa pública, tá? Então, estar a serviço da República Federativa do Brasil é estar a serviço da União, dos estados, do DF e dos municípios, ou a serviço de uma fundação, ou de uma autarquia, ou de uma sociedade de economia mista, ou de uma empresa pública. Vou dar exemplo. Vamos lá. O presidente da República viaja, vai para a França para negociar produtos agrícolas com aquele país. Viaja para a França, ok. Leva a esposa. Situação hipotética. A esposa está grávida e essa criança nasce na França, do presidente da República. O presidente está representando quem? A República Federativa do Brasil como chefe de Estado e chefe do Executivo da União. Ok. Ele está a serviço da República Federativa do Brasil. Se ele está a serviço, logo o filho dele será considerado brasileiro negro. Tá bom? Vou dar agora um exemplo com a fundação, a autarquia, a sociedade de economia mista e empresa pública. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma sociedade de economia mista. Vou dar um exemplo clássico. A Petrobras. A Petrobras, ela é uma sociedade de economia mista e ela tem filiais espalhadas em outras regiões do planeta. Imagina você trabalhando, passou no concurso e trabalha na Petrobras. Você trabalha, por exemplo, na parte de extração de petróleo. E você é mandado lá para o Oriente Médio, pela Petrobras, a trabalho. Leva o seu companheiro ou a sua companheira, não importa. Chega lá, vocês têm um filho. Eu pergunto, qual a nacionalidade dessa criança? Brasileira nata, porque você está a serviço de quem? Da República Federativa do Brasil. Simples assim, fácil desse jeitinho como está no artigo 12, inciso 1, a linha B. Ok? Vamos lá. Vamos retomar aqui. Nós vimos que o artigo 12, inciso 1, a linha A, o critério é o solo, ok? O critério aqui é o solo. E os soles. O que é que eu estou dizendo? Nasceu em território nacional, nasceu em território nacional, ainda que de pais estrangeiros, desde que não esteja a serviço do seu país, você é brasileiro nato. Traduzindo, o Brasil está falando assim para mim e para você. Meu amigo, se tu nasceu aqui no Brasil, já era. Tu será brasileiro. Acabou. A não ser que seus pais sejam estrangeiros e estejam trabalhando para o país deles. Ponto. Só que a Constituição fala assim: peraí, mas se um compatriota meu viajar, sair do Brasil, for trabalhar fora, o que é que vai acontecer com essa criança que nasce lá? Porque eu tenho que ter um vínculo jurídico. E quando você tem um vínculo jurídico com o país, você tem direitos nesse país. Uma criança, por exemplo, ela tem direito à carteira de vacinação, acesso ao postinho de saúde, acesso à educação e todos os benefícios que o Estado tem que fornecer para ela.
enquanto direito fundamental, tá bom? Ok. Aí vem a Constituição e fala assim: não basta só nascer no solo. Quem nasceu fora também, se estiver a serviço da República Federativa do Brasil. Então, eu nasci no solo pelo critério da linha B? Não, mas o meu pai estava trabalhando pela Petrobras, ou o meu pai era o prefeito de São José das Couves do Sul e foi a trabalho lá na Europa. Eu tenho ou não tenho sangue do meu pai? Tenho. Logo, você vai anotar aí. Logo, o critério adotado aqui é o critério ius sanguinis, tá? Ius sanguinis. E já caiu em prova isso aqui, tá? O critério adotado é o ius sanguinis, tá? Significa que eu tenho sangue de brasileiro. Outra dica de prova. Qual dos dois é a regra? Qual dos dois é a regra para nacionalidade no Brasil? Você vai anotar aí. A regra para nacionalidade no Brasil é o da linha A, que é o critério solo. Não existe, não existe no Brasil nacionalidade originária mista. O critério é solo. Essa é a regra. A exceção vai ser o sangue. Tranquilo aí? Tranquilo. Mas, meu aluno, minha aluna, como você pode ver, eu deixei um espaço aberto aqui no quadro para a gente continuar preenchendo, que é o artigo 12, inciso 1, a linha C. Vamos lá. O artigo 12, inciso 1, a linha C, vai trazer para a gente a seguinte informação. Então, vamos lá. Ele traz assim para a gente, ó. O artigo 12, inciso 1, a linha C. Vamos montar aqui bem bonitinho, né? Para não ficar tudo misturado. Então, meu aluno, segue aqui comigo, ó. Artigo 12, inciso 1, a linha C. O artigo 12, inciso 1, a linha C, diz o que para a gente? Será considerado brasileiro nato nascidos, os nascidos em território estrangeiro. Eu vou colocar aqui no estrangeiro, tá? No estrangeiro. Mesma coisa da linha B, tá? De pai brasileiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, de pai brasileiro ou mãe brasileira, tá? Mesma coisa, tanto faz se é o pai ou a mãe, não precisa ser os dois, tá? Veja, o critério da linha B, eles têm que estar a serviço, eles têm que estar aqui, ó, a serviço da República Federativa do Brasil. Isso aqui nós já vimos, tá? Aqui é diferente, porque veja, você imagina você é, sei lá, oficial da Marinha. Você está viajando com uma frota naval do Brasil pelo mundo. Você está a serviço da República Federativa do Brasil. Tranquilo, não tem discussão aí. Mas todo mundo viaja a serviço? Não. As pessoas viajam a passeio, viajam a trabalho. E veja, viajar a trabalho não é estar a serviço do Brasil. Se você é um empresário e viaja para a China para comprar mercadorias ou negociar com os chineses, você não está a serviço da República Federativa do Brasil. Você é um particular negociando com outro particular. Cuidado com isso, pelo amor de Deus, tá? Então as pessoas viajam a negócio, viajam a trabalho, viajam a turismo. E a Constituição pensou nisso também. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, e aí vem as primeiras informações, tá? Desde que, desde, desde que sejam registrados, desde que sejam registrados em órgão brasileiro, tem que ser um órgão brasileiro, tá? Eu abreviei, mas anota tudo. Em órgão brasileiro competente.
competente, como, por exemplo, a embaixada. Então, imagina, um casal foi passar férias, passear em Paris, e a moça foi grávida. Essa criança nasce lá. Ela vai ficar sem nacionalidade? Claro que não. A criança nasceu em Paris. O que que a mamãe e o papai faz? Vai lá na embaixada brasileira e diz: ó, a gente estava aqui a passeio, o nosso bebê nasceu. Eu quero o registro de nascimento dele como brasileiro nato. Ok, é isso que vai acontecer. Mas eu te pergunto, meu aluno, todo brasileiro que estiver viajando em todo lugar do planeta vai ter um órgão brasileiro competente para que ele possa registrar? Vai ter um órgão brasileiro competente lá no Uzbequistão? Vai ter um órgão brasileiro competente lá nos confins do Himalaia? Vai ter um órgão brasileiro competente em todos os países do Sudeste Asiático? Taiwan, Hong Kong, Singapura? Claro que não, né? Então a Constituição fala: calma, se não tiver um órgão competente, não tem problema. Volta para o Brasil com a criança. Você volta para o Brasil. E após essa criança atingir a maioridade, ela vai optar ser brasileira nata, ok? Então, o que que acontece? Sejam registrados em órgão brasileiro competente ou, ou, ou venha residir no Brasil. Venha a residir na República Federativa do Brasil. Ou venha residir na República Federativa do Brasil. Só isso? Não. Como ficou apertadinho, eu vou puxar para cá, mas você pode continuar embaixo a sua anotação, tá? Ou venha residir no Brasil e após atingir a maioridade, vamos aqui, após a maioridade, após 18 anos, opte pela nacionalidade brasileira. Opte pela nacionalidade brasileira. Aqui embaixo aparece direitinho meu câmera, pessoal? Beleza. Então, 18 anos, opte pela nacionalidade brasileira. Veja, os nascidos no estrangeiro. Então, se eu nasci em território estrangeiro, eu vou ficar sem nacionalidade? Não, porque eu tenho sangue dos meus pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe, desde que sejam registrados em órgão competente ou venham, vamos colocar no plural aqui, né, fazer a concordância direitinho, porque a gente tem que passar na prova, tem que saber todas as disciplinas. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil após atingida a maioridade e opte pela nacionalidade brasileira. Vou dar uma informação a mais. Na sua prova, o artigo 12, inciso 1, a linha C, pode ser também chamado ou chamada de nacionalidade, anota isso aí, tá? Nacionalidade potestativa. Nacionalidade potestativa, tá? O que é isso? É a única possibilidade em que uma pessoa escolhe ser brasileiro nato. Eu vou perguntar: você nasceu aqui no Brasil, filho do seu pai e da sua mãe. Você escolheu ser brasileiro? Não, você não teve escolha. Seu pai é oficial das Forças Armadas, foi mandado para uma missão na África. Você nasceu lá. Você escolheu ser brasileiro? Não, porque ele estava a serviço da República Federativa do Brasil. Seus pais estavam viajando, não tinham um órgão competente para te registrar. Aí sim, você pode escolher. O artigo 12, inciso 1, a linha C, é como se fosse a exceção da exceção, em que eu posso escolher ser brasileiro nato ou não. Lembrando que é somente após atingida a maioridade e opte pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo. Fechou? Muito cuidado com isso aqui na hora da sua prova e tem que decorar. Pô, professor, tem que decorar? Tem. Eu decorei? Ah, professor, mas o senhor é muito inteligente. Não, porque eu me matei, me esgoelei
de ler, reler e triler isso daí, tá? E montei esse quadro para mim várias e várias vezes lá na minha casa, quando eu estava estudando para ser policial civil, guarda municipal e os demais concursos aos quais eu me submeti, beleza? Eu vou encerrar esse bloco aqui e nós nos encontramos na nossa próxima aula com nacionalidade, tá? Então, bons estudos e rumo à aprovação.